voz serena sempre a me embalar. Já vejo o retorno, uma brisa leve, nova energia. Ela é tão suave, vem lá da origem, minha estrela guia. Hoje consigo uma voz serena sempre a me embalar. Mas que felicidade, mal começa o dia, me ponho a cantar. É a fase do amor, resgate, os nacionais vieram nos buscar. O passaporte é o livro, minha gente, vamos nessa, é só se imunizar. Oh, meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas e os planetas que eles já estão vindo. Mas eles estão chegando, trazendo harmonia. Mas eles estão chegando e eu já estou chorando de tanta alegria. Mas eles estão chegando com a paz divina verdadeira. Os povos se amando e hasteando no universo uma só bandeira. Vieram nos salvar, é só se imunizar. Vieram resgatar, é só se imunizar. É hora de voltar, agora sou feliz. É hora de voltar, encontrei minha raiz. A humanidade noite e dia agradecendo com as mais belas festas. O rei dos reis veio lá do alto pra reger a orquestra. O nome dele tão sagrado, o mundo inteiro vai reconhecer. É o mais amado, bem-aventurado MJC. O nome dele tão sagrado, o mundo inteiro vai reconhecer. É o mais amado, bem-aventurado MJC. A natureza agora harmonizando, pois no espaço eterno a luz já brilha. Os habitantes se materializando, uma só família. No firmamento sons e melodias, os seres puros iluminando os céus. Que linda orquestra, mais que sinfonia. Na harpa dourada toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. Mas eles estão chegando, trazendo harmonia. Mas eles estão chegando e eu já estou chorando de tanta alegria. Mas eles estão chegando com a paz divina verdadeira. Os povos se amando e hasteando no universo uma só bandeira. Vieram nos salvar, é só se imunizar. Vieram resgatar, é só se imunizar. É hora de voltar, agora sou feliz. É hora de voltar, encontrei minha raiz. Oh, meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas e os planetas que eles já estão vindo.
meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas e os planetas que eles já estão vindo. Oi, salve, 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 o Rei dos Reis, o Mestre da Justiça Celestial, que aqui chegou no seu esplendor para nos libertar deste encanto misterioso, enigmático e fenomenal. E assim, o Rei dos Reis, Manuel Jacinto Coelho, este habitante que veio do mundo racional e aqui materializou-se como um animal sem ser animal, simplesmente para nos presentear o maior saber universal, que é a cultura racional, a cultura do nosso verdadeiro natural, que nos revela de forma clara, simples, quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Através do seu divino ditado, que encontra-se nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto. E assim, essa divina estrela guia, que nos guia no caminho verdadeiro da retidão divina, mostrando o porquê dos 7 reinos da vida que constituiu esta formação material, a qual vivemos aqui encantado, desconhecido da sua constituição, da sua formação, e agora esclarecido nesta cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional trazida por Manuel Jacinto Coelho, que vestiu o corpo do superior racional, esse habitante que, numa grande coragem, se dirigiu do supermundo cósmico até este mundo inferior, esse antimundo, porque antes deste mundo fomos habitantes desse mundo superior, esse supermundo racional, de onde veio este habitante, materializando-se no corpo material de Manuel Jacinto Coelho. E assim, este ser racional superior, eterno, que veio trazer a luz verdadeira da razão, nos iluminando através da imunização e assim resgatando a nossa célula da razão, que materializou-se na célula pineal, e assim sendo, nos provando e comprovando a nossa verdadeira salvação através da imunização racional, que é a energia pura, limpa e perfeita, emanada do seu superconsciente, que é o superior racional, raciocínio superior a todo raciocínio, que personificou-se na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, para nos ensinar o caminho de volta ao mundo racional. E assim, Manuel Jacinto Coelho, brasileiro, aqui, cidadão carioca, nasceu no coração do mundo, que é o Rio de Janeiro, esta cidade maravilhosa, que é atentada pelo movimento involutivo do magnetismo brutal, mas que irá se libertar quando todos estiverem a raciocinar, a se conhecer e a saber quem é. E assim, no dia 30 de dezembro de 1903, esse grande maestro, esse grande regente dessa orquestra divina universal, que é racional, Manuel Jacinto Coelho, aqui chegou, nascendo já com seu raciocínio plenamente desenvolvido, e assim sendo, ele não imaginava e nem pensava, porque na realidade ele nos trouxe a ligação com o verdadeiro Deus, que é o racional superior, este supremo raciocínio. Por isso que a fase racional, a fase do terceiro milênio, esta fase do amor verdadeiro, que nos dá a capacidade de compreensão para a verdadeira união e a conquista da paz, porque a fase racional é a fase verdadeira de Deus, e Deus é um ser superior da nossa origem,
e por ser superior se trata o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, sendo o superior racional este habitante que veio do mundo racional, materializando-se na forma de animal, sem ser animal, passando por bicho, sem ser bicho, simplesmente para nos presentear esse tesouro universal, que é o maior tesouro de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, fonte da imunização racional, fonte da pura energia cósmica, divina, pura, limpa e perfeita, que foi transcodificada, materializada na forma de informação por esse habitante do mundo racional, através desse aparelho racional biológico, Manuel Jacinto Coelho, que vestiu a essência dessa divina energia cósmica, inteligente, divinal, a energia racional que comanda a fase do terceiro milênio, a fase racional, cujo objetivo é a recuperação e a salvação da humanidade e desta natureza animal elétrica e magnética, que é constituída e derivada de uma deformação da planície racional. E assim sendo, a fase racional sendo a fase do verdadeiro Deus, do verdadeiro Salvador e Libertador, é a fase que nos conduz à linha da retidão divina, que é a linha de Deus verdadeiro, e através da sua verdadeira palavra, pá, instrumento, lavra, trabalho. Então ele usou esse método arcaico, antigo, que é a palavra, para exatamente nos iluminar através exatamente da materialização, pela transcodificação desta energia divina, pura, limpa e perfeita, racional, que emana do seu subconsciente, que está em forma de conhecimento na escrituração da imunização racional nos livros Universo em Desencanto, com o objetivo de desenvolver o nosso raciocínio e assim promover a grande união entre todos, e também fazendo o principal, a religação e unificando toda a humanidade com o verdadeiro Deus, que é o supremo raciocínio da humanidade, e assim podermos praticarmos verdadeiramente a fraternidade, levando ao mundo a paz e o amor. Por essa razão que todos os estudantes que persistem no estudo de si mesmo, através dessa cultura cósmica transcendental do terceiro milênio, a cultura racional, traz consigo um dever cívico e humano de levar como prova de amor ao próximo a informação desta fase, para que todos possam se integrar à fase de Deus, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio, e passar a se conhecer e ter solução da sua vida, passando a saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio, como veio, por que veio, e saber quem é o verdadeiro Deus, que é o ser superior da nossa origem. E se nossa origem é racional, então Deus é um ser superior desta origem, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que veio vibrando através de suas palavras, no ditado por ele transmitido, que está contido no Universo em Desencanto, que veio unir todos os versos que os pensadores e os imaginadores criaram no processo de evolução para sua lapidação e domesticação, amansando seu instinto primitivo de selvagens, de monstros, tornando civilizado até chegar à sua racionalização e poder praticar a razão de ser, que é racional, tornando-se um ser equilibrado. E para isso é preciso se conhecer, saber o porquê que vive, e assim esse grande ser, esse grande maestro dessa orquestra divina, natural, Manuel Jacinto Coelho, que aqui chegou no dia 30 de dezembro de 1903,
iniciando esta nova era, essa nova fase, a fase do terceiro milênio, e no dia 4 de outubro de 1965 confirmou a fase, elaborando, transcodificando, materializando a energia suprema, divina, racional, para que todos pudessem se integrar à fase racional pelo despertar do seu Deus vivo interior, que é o seu raciocínio que estava adormecido, e que através do contato com esta energia que comanda a fase do terceiro milênio, energia racional, despertar e desenvolver essa consciência positiva racional, porque está na hora dessa consagração de toda a humanidade para passar a se integrar à fase do verdadeiro Deus, passando a conhecer a si mesmo, saber quem é e despertar sua essência divina, que é o seu raciocínio, para entender, compreender o porquê que assim é, animal, deixando de ser animal, passando a ser verdadeiramente racional, que é a sua natureza verdadeira, natural, superior, através do despertar dessa consciência divina, feita pelo contato com a energia racional. Porque na realidade, por todos passarem a raciocinar, serão religados à sua fonte de vida, à sua fonte de origem, que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora da criação, da formação de todo o universo, e assim passando todos a seres consagrados pelo mundo racional, através da luz divina verdadeira, emanada do ditado do verdadeiro Deus, o racional superior, que veio nos iluminar, nos conduzir de volta ao nosso reino prepotencial racional, fonte do amor, fonte da paz, fonte da vida eterna, que é o mundo racional. Mas tudo isso conseguiremos através da persistência, da obediência, do respeito, para que possamos assim sermos consagrados e persistirmos nessa colaboração de levarmos aos nossos irmãos a solução que está na Terra, que é a imunização racional, porque a composição da fecundação deste antimundo, porque antes deste mundo fomos habitantes de um mundo superior, e assim sendo, este mundo, a sua base é uma base artificial, elétrica e magnética, cujo uma base transitória, passageira, que foi elaborada para que pudesse receber a essência da vida dos habitantes do mundo superior, que por conta própria se deformaram e se extinguiram em cima do início da água e da terra, que foi exatamente a transformação, da deformação da parte que não estava preparada para o seu progresso, quando, usando do livre arbítrio, expandimos a nossa vontade por conta própria a progredirmos a essa parte deste supermundo cósmico, que resultou nessa deformação e nessa transformação degenerativa de enfraquecimento dessa energia, desse campo energético vibratório sensorial, e que o resultado foi essa de nos tornarmos seres materiais neste reino animal, plantado como vegetal, mas com a forma de animal. Como já expliquei, dei as minhas considerações através de vídeos anteriores, e que este será a continuidade, já que permanecemos exatamente ontem, ontem, no vídeo de ontem, dentro exatamente do quarto degrau, né? Deixa eu ver aqui. Como diz, este é um conhecimento transmitido pelo superior racional, o racional superior, mostrando que estamos em plena fase racional, que foi a descoberta feita por esse habitante quando aqui chegou, deste mundo superior, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos, e que deu causa e consequência a este mundo material. Então ontem, ao ficarmos exatamente foi o quarto
ver aqui, eu marquei, né? Eu marquei do quarto aqui. A organização dessa natureza, você vê a maestria de Manuel Jacinto Coelho, que conseguiu exatamente, ver, cadê? Onde foi que eu fiquei? Mostrar aqui onde a base, né, do quarto, exatamente foi, tá aqui. Quarto, foi no quarto degrau, que durou uma longa eternidade para a formação dos corpos, quando foi constituído a formação do fluido, o fluido berilo, né, que foi o berço aonde esta energia da planície racional, que transformou-se nessa composição elétrica e magnética, que fundindo-se, unindo-se, ou fazendo a junção com a energia racional desses habitantes que se extinguiram em cima do início da goma e da resina e compuseram a formação exatamente da identidade do animal racional, elaborado pelos fluidos, né, pelos fluidos do lítio que litigiou, materializando essas três forças, essas três energias. Como eu fiquei nessa parte dos fluidos, né, ontem, deixa eu ver aqui, 53 foi no fluido, ficamos nessa parte aqui. Eis a razão de dizer que o fluido da vida, pois a vida sem o fluido não existiria. E a causa do fluido é que existe a vida. Então, a vida que perdeu seu corpo original, que no terceiro para o quarto se extinguiu, o corpo desses habitantes do mundo racional, e ao se extinguir-se, foi planejado pelos comodoros siderais, eles planejaram uma organização, diria assim, artificialmente, transitoriamente, passageiramente, no movimento do rebaixamento dessas energias, que foi tomando formação de fluido, e cada fluido formando uma substância, como o racional diz, que os fluidos arquidoféricos, a arquidoférica dessa arca esférica, após a descida dessa parte, que ia tomando uma estrutura, fazendo só aqui uma síntese para chegarmos da continuidade do quarto em diante, né? Então, quando a parte desceu, houve um rebaixamento vibratório dessa energia, que foi exatamente ao invés de evoluiu, ao invés de subir, começou a descer por um processo de rebaixamento vibratório, devido, diria assim, à interseção da força dos habitantes do mundo racional, que tinha uma frequência vibratória acima dessa planície racional, que também era pura, limpa e perfeita. E aí resultou, didaticamente falando, um curto-circuito. E esse curto, ao invés de progredir, regrediu, ao invés de subir, desceu. E aí, do primeiro degrau para o segundo, promovendo a eternidade, criou exatamente a força da inteligência, tomou forma corpórea de uma goma. Dessa goma saiu a resina, que formou uma outra propriedade fluídica, que elaborou, trabalhando com a inteligência da energia racional da planície racional, uma constituição, um sistema, um conjunto, para que pudesse futuramente regressar e voltar ao seu estado natural. Por isso que a goma, como diz o racional superior, a parte começou a descer, dessa descida, devido aos habitantes começar a perder as suas virtudes, as suas vidas, que foi se acumulando na formação de um outro corpo de vida, que hoje chamamos de Sol, o grande engenheiro arquiteto dessa deformação, como está confirmado, comprovado da réplica, o que é dito na obra básica, quando o racional superior mostra que o engenheiro-chefe da deformação é o Sol. Essa é a lição, página 36. Aí diz, esses 7 arquitetos deram formação dessas 7 partes que deu origem ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos. Então a pergunta seria, nesse parágrafo, aqui seria que, e quem são esses 7 arquitetos? Aí alguns dizem, não, eram 7 habitantes que entraram pela parte. Não, esses 7 arquitetos foram os habitantes
7 habitantes, constituído e formado também pelas energias da virtude, da planície racional, que começou a rebaixar o seu senso vibratório, e que esses seres paralisaram o seu progresso ao ver que não estava mais em contato com o mundo racional. Então eles foram constituídos das virtudes da goma e da resina, uma formação, diria assim, subatômica, energética, formando o fluido. Esse fluido formou esses 7 habitantes, que tem mais, mas esses 7 habitantes foram os, diria assim, primários, foram os primeiros que tiveram uma grande, diria assim, participação na elaboração do planejamento dessa deformação, criando exatamente esse mecanismo, essa mecânica cosmológica e astrológica, para que pudesse fazer o resgate de todos os habitantes que iriam até o ponto de chegar a uma extinção, como assim aconteceu no 3º degrau para o 4º, que fomos nós, habitantes do mundo racional, que perdemos todas as nossas virtudes que foram acumuladas no engenheiro arquiteto do Sol, e esses que se extinguiram em cima do início da goma, essa goma que foi exatamente uma das formações da energia racional que constituiu essa força, essa goma que com a formação da segunda substância da unidade formou a dualidade. Então você vê a energia racional, a inteligência, formou essa composição subatômica dessa energia que teve o rebaixamento vibratório, formando essa goma que constituiu aí no 1º degrau o deslocamento dessa parte, descendo por ter havido a interceptação do movimento de evolução e progresso da pureza desse campo energético. E aí foi constituído e formado o hidrogênio, que a inteligência dessa goma constituiu a segunda propriedade, que foi o elétron, ou seja, esse elétron que posteriormente, futuramente, gerou a eletricidade, a energia elétrica, oriunda exatamente dessa fonte que deu formação à água. Por isso que aí está a justificação, todas as hidrelétricas que geram energia elétrica para iluminar uma cidade civilizatória, produzida pela água, pela usina hidrelétrica, né? Porque são fluidos, são substâncias subatômicas desses fluidos energéticos gerados dessa energia primordial da planície racional, que exatamente foi a formação da constituição desta natureza, pois sabemos que a natureza é nada mais nada menos que essa natureza derivada dessa parte da planície racional, que transformou-se no processo de deformação degenerativa. Por que degenerativa? Porque ela foi tendo o rebaixamento vibratório da sua frequência, e aí gerando outras formações de seres e vida, e assim constituindo esse conjunto de 7 partes, que é composto por as energias geradoras, criadoras, mantedoras e transformadora, para não dizer destruidora, exatamente de tudo e de todos que está abaixo do mundo racional, por estar fora do seu verdadeiro natural e por ter tomado um outro estado de formações de vidas, diferente do real, do verdadeiro natural. Por isso que tudo é ilusão, tudo é aparência, devido à força magnética que foi produzida pela inteligência dessa parte da planície racional, que desceu, didaticamente falando, né? Então o racional superior usa esse método arcaico de descida, e assim, descida porque houve um rebaixamento vibratório. Então esse rebaixamento é uma queda, uma descida da força. A força foi tomando outras formações, e no 2º degrau já estava constituído a segunda parte, que era a resina. Dessa resina gerou uma terceira força inteligente, que foi o hélio, a qual essa inteligência estruturou a formatação dessa descida, dessa parte, desse campo energético, e deu a ela a composição,
através da goma, começou a empolar. O que é empolar? A transformar tipo uma bola. Uma bola começou a se achatar, formando aquela goma com o calor que ia recebendo do sol, que ia empolando. Dessa empolação que saiu essa resina, que foi esse elétron, essa segunda substância, aí formou a dualidade da unidade, que era a energia racional do plano inicial dessa deformação, chamada pelo racional superior de planície racional. Constituiu assim as três forças que são fecundadoras dessa composição material, esses fluidos que foi exatamente tomando a sua razão de ser, e o habitante que se extinguiu em cima do início dessa goma e dessa resina, oriundo da inteligência dessa parte da planície racional, que compôs a formação exatamente desse campo eletromagnético, aonde a natureza foi formada pelo planejamento desses 7 engenheiros arquitetos, como é mostrado aqui, na página 36 da réplica. Então, que ele diz assim: esses 7 arquitetos deram a formação dessas 7 partes. Essas 7 partes que compõem exatamente a natureza que nós chamamos, esta natureza que nos criou, que nos mantém e que nos transforma e nos destrói. O sol, a pessoa chega a dizer, envelheceu, ele foi cozinhado pelo fogo elétrico gerado por essa fonte de energia cosmológica, que é o sol, onde estão nossas virtudes, as nossas energias primordiais, iniciais, que era a força do nosso corpo original, a energia as virtudes que se transformaram nesse corpo, energia racional. E quando perdemos a nossa estrutura corpórea ao extinguirmos em cima do início da goma, que originou a água, em cima da resina que deu formação à terra, através da substância subatômica que ia constituindo fluidicamente esses fluidos. Por isso que temos exatamente Cláudio Galeno, como Hipócrates, ele atribuiu ao sangue, o fluido, né, que é o fluido, esse fluido que é encarnado, que é o fluido eletromagnético, que encarnou, por isso que a cor do sangue é encarnado, e foi exatamente motivo de estudo de grandes pensadores, diria assim, da época, como Hipócrates, pai da medicina, que criou exatamente a medicina, estudando o corpo humano, através da expansão do artifício, da cultura artificial, já no processo da evolução do pensamento, e assim ele criou, mostrou que o sangue O, seja o O positivo ou negativo, que é um sangue raro, esse foi oriundo do início da formação daqueles seres, daquelas energias primordiais, iniciais, que deu formação o lítio, que é essa substância subatômica que tinha a função e a inteligência de materializar, de condensar exatamente o corpo dos seres orgânicos. Então, fazendo parte exatamente porque sabemos que o ser humano é composto de uma parte materializada. Essa parte materializada é derivada desse fluido arquidoférico denominado lítio, ele que foi tomando formações diferentes de acordo com a frequência da descida do rebaixamento vibratório. Então, no início, ele se transformou numa propriedade de sais minerais, por isso que grande parte da goma que derreteu virando água, formando os grandes oceanos, possui água salgada, que é os sais minerais que deu essa propriedade, diria assim, minerais a esse reino mineral, que é a água, né, que liquidificou, que a fonte da vida. E por essa razão é que ali, exatamente esse fluido denominado, essa substância atômica denominada lítio,
que fez a junção e a composição da materialização da energia racional ao perder o seu corpo de massa cósmica, que subdividiu-se nas 7 partes, e daí originando, ficando somente a essência do habitante, que aqueles que se extinguiram em cima da goma, deu origem à constituição da máquina masculina, do homem, e os que se extinguiram em cima da resina, da máquina feminina, a mulher. E justificando antes de ser, a causa do ser, homem e mulher, é que oriundo exatamente essa dualidade da unidade para gerar a multiplicidade fluidicamente na reprodução de seres, para dar continuidade à essência desses primitivos seres que se extinguiram e pudesse exatamente com o tempo evoluir, desenvolver-se para chegar à definição do seu ser, quando chegasse o tempo certo, que tudo tem o seu tempo, de desenvolver a máquina do raciocínio, a qual foi litigiado o habitante do mundo racional, quando perdeu seu corpo original, em cima da água e da terra, que foi exatamente essas duas forças, elétrica e magnética, que compõem essa parte sensorial, vibratória, que alimenta a nossa mente, o nosso pensamento e a nossa imaginação, se desenvolvendo para chegar ao raciocínio e à razão. Por isso que o aspecto da máquina do raciocínio, que é o habitante do mundo racional, ele é uma célula superior do nosso corpo, dessa máquina biológica que nós temos, e assim sendo, a nossa semente de vida que foi plantada ao extinguirmos em cima do início da água e da terra, e foi plantada na terra outrora, no início do 3º para o 4º degrau, exatamente através desse fluido, denominado fluido lítio, que com o passar do tempo, no processo das eternidades, foi tomando formação, e ali ele estruturou com a sua inteligência um outro fluido, que foi o berílio que foi exatamente a estrutura que, diz assim, criou o berço para o renascimento, o ressurgimento do habitante na matéria. Então, o habitante que se extinguiu em cima da matéria, exatamente em cima dessa propriedade fluídica, dessa substância, o fluido, porque o Racional disse que nessa lição dos fluidos, que é muito interessante, muito importante, do primeiro volume, que o Racional Superior nos mostra que dos fluidos, os fluidos das sementes da terra, que é a resina, da água, que é a goma, dos vegetais, que fomos plantados como vegetal com a fórmula animal, por sermos animados pelo fluido eletromagnético. Então fomos litigiados, estruturados, um esqueleto, estruturando exatamente os galhos, que é os galhos formando os ossos. Você vê, os pulmões é tipo exatamente um vegetal, quem tiver essa capacidade. Então você vê confirmado na era cristã, foi no Império Romano, Cláudio Galeno, ele pegou a teoria de Hipócrates, pai da medicina, grego, né? Ele aperfeiçoou, mostrando que o sangue era fluido, esse fluido que compôs. Então aí ele dividiu o O positivo e negativo, o A positivo e negativo, o B positivo. Então o pensamento começou a dividir, estudar detalhes da constituição, da formação desse instrumento perfeito e perfeitamente, que é o ser humano, essa máquina, e a estudar, a destilar, a minuciar, para buscar encontrar uma definição de si mesmo, buscando se conhecer, e reconheceu que a doença era um desequilíbrio orgânico dessas forças, e que esses 4 tipos sanguíneos, dessas energias encarnadas, estava ligada à natureza, às 4 estações, que foi exatamente, você vê, interessante, nada é por acaso, a constituição da formação do corpo material, da condensação e da materialização aconteceu na 4ª eternidade, por isso que levou uma grande eternidade para a formação deste ser, através do fluido berílio, que foi o berço que fez ressurgir
esta máquina biológica, esse aparelho biológico artificialmente para revestir a essência da vida, que é exatamente o habitante que se extinguiu em cima do início da água e da terra, a goma e a resina. E assim é que o espermatozoide, que é a semente da vida, o sêmen, que constitui esta vida animal, por isso que é a categoria de bicho racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. Por que animal racional? Porque ainda ali era na extinção, dentro daquela forma colocada exatamente na resina, que era o primitivo chão cósmico, ali, aquela energia que compôs essa estruturação do chão, formou essa substância fluídica denominada berílio. Esse berílio exatamente deu essa, através do lítio, que era outro fluido, a condensação, a materialização da composição orgânica do ser, materializando as três energias no corpo. Já o irracional, a energia racional já estava totalmente, diria assim, extinta dessa constituição, dessa transformação desse fluido. Só tinha um fluido elétrico e magnético. E aí compôs a semente do irracional, que é a classe B. Por isso que a categoria é uma só, de bicho racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional, dentro dessa arca esférica, constituída pelos fluidos arquidosféricos, que foi estruturado e programado para a inteligência do hélio, esse outro fluido, diria assim, que é uma substância, como mostra o racional superior, senhor Manuel Jacinto Coelho, com muita maestria e sabedoria, num linguajar muito simples, quando ele diz assim, então pergunta-se, o que é fluido? Né? O fluido é o ser vivo que dá o efeito e a causa da matéria. Ó, dá o efeito é exatamente animar. O fluido ele anima a matéria, porque quando o fluido está o que? Materializado através, devido ao líquido, que foi da goma, originou a água, então essa água formou o sangue é a energia elétrica e magnética encarnada, por isso que ela é encarnada, que anima esse corpo material composto, litigiado, pedrificado, cristalizado por essa outra substância fluídica que é o lítio, que constitui todos os sais minerais contidos no nosso organismo, ácido e tudo. Por isso que aí vem o boro, que tinha uma composição de ácidos, diria assim, até diria assim, venenosos, e que esses ácidos, com o passar do tempo, o ser humano vai perdendo. Isso foi confirmado por Cláudio Galeno, grande, ele e Hipócrates são os maiores pensadores da medicina, que daí veio a medicina ortomolecular, criada exatamente com a evolução do tempo, mas aí fica para outro estágio, já que sabemos que a matéria é uma simples composição cosmológica da transformação desses fluidos, que exatamente deformou-se no processo de transformação, gerando uma multiplicação de formações, por isso que é uma deformação, e que constituiu toda essa força gerada de uma só energia, que é a energia racional, essa energia pura, limpa e perfeita, essa inteligência superior, esse mecanismo que criou todo esse conjunto dessa formação, e que hoje é confirmado, tudo isso que o racional superior diz, pela física quântica. Então não tem mais o que questionar. A verdade das verdades é uma só, é racional. Quando perguntaram, o que é a verdade? Aí eu perguntou para o Manuel, pai, fala tanto em verdade, o que é a verdade? Ele olhou para mim assim, mas me olhou profundamente, que até eu estremeci o olhar dele nos meus olhos, né? Ô rapaz, a verdade né? E parou e ficou em silêncio. Pai, é o quê? É racional. Racional é a origem é o poder dos poderes, é a força mais poderosa que criou tudo. Então, a verdade é e nunca deixa de ser o que é. Então você vê a essência, a energia racional, tudo é energia. A energia é a força geradora, criadora de vida. Ela foi tomando, de acordo com o rebaixamento vibratório, alguns, de acordo com a vibração,
formações diferentes da sua composição original, criando um sistema artificial. Daí a multiplicação degenerativa no rebaixamento vibratório. Albert Einstein ele confirma, ao ser indagado por um dos seus alunos, quando perguntaram o que era a matéria para ele. Ele disse: a matéria é a energia em estado de condensação. E a energia é a matéria em estado irradiante. Então, se você pega uma energia inteligente, como a energia racional, de uma supremacia universal, rebaixa a sua velocidade, para não dizer o seu senso vibratório, a sua velocidade, ela vai tomando formações diferentes, ela vai se condensando. Por isso que didaticamente o racional superior mostra essa descida. A descida, ele vai dizer assim, então a energia racional, a planície racional começou a ter um rebaixamento vibratório. Nesse rebaixamento vibratório, a velocidade, que era 300 mil km por segundo, foi reduzindo, diminuindo, tomando formações diferentes, de outras formações de energia, que originou a elétrica e magnética. Então, aí quer dizer, para o acadêmico isso estava ótimo, mas para o sertanejo, para o camponês, para uma criança, para alguém que quer conhecer a verdade verdadeira, a razão do seu ser, a sua origem, torna-se dificultoso, torna-se problemático e racional é simplicidade. Mais uma vez o pai Manuel me falou, fala tanto de simplicidade, o que é simples, pai? A simplicidade é a grandeza do universo, que é racional. Essa simplicidade, essa grandeza racional é que tudo criou, tudo formou e tudo gerou. Por isso tudo é racional, tudo tem a sua razão de ser. Nada é por acaso. Por acaso é uma causa desconhecida pelo ser que não se conhece, não sabe o porquê que assim é, de onde veio, para onde vai e como vai. E assim, aí está a verdade da verdade, de forma bem clara, simples, nas páginas brilhantes dos livros do Universo e Desencanto, transmitida pelo dono da verdade, esse grande mestre dos mestres, rei dos reis, sábio dos sábios, professor dos professores. Por isso, interessante, eu achei uma coisa interessante no programa passado da Brasil Racional, da Web Rádio, muito interessante, uma entrevista que o Mascarenha, o Donaldo e o Francisco fizeram com o Ademar da Bahia, né? Ele falou uma coisa que eu achei interessante e ele está certo, é uma realidade. Quando diz assim, existe o propósito, o racional superior, ele tem uma maestria tão grande para nos libertar e nos salvar, que chega a salvação é lei e relê, lei e relê, lei e relê. Aí o Ademar falou, ele começou a ler, mas só agora que ele estava começando a estudar, né? Estudar porque é estudo. Mas vamos analisar a grandeza por que o racional superior determina lei e relê. Porque no lei e relê você está exatamente absorvendo a energia racional. A energia racional está trabalhando a máquina que é exatamente executada a leitura. Qual é a máquina? Da imaginação, porque é através da imaginação que comanda a visão. A visão está ligada exatamente em ver a ação. A ação é aquela marcação, a marcação são as letras que formam as palavras que exatamente estruturou uma formação de informação para termos conhecimento e podermos, através do conhecer, poder aplicar e ter o saber. Saber é fazer, é aplicar o que conhece da informação obtida. Então, essa informação é obtida pela imaginação, a máquina do hemisfério esquerdo, que foi que criou toda essa estrutura artificial de letras e palavras que foi expandida e desenvolvida pelo pensamento, que era a luz artificial, que pegou as palavras, criou as doutrinas, criou as filosofias, criou as religiões, criou as políticas e criou a ciência científica, filosófica e espiritualista. Na expansão, isso promovido pelo grande Comodoro Sideral,
o planejador de toda essa expansão, dessas experiências, dessas especulações, nesse mundo espiritual, astrológico, que é Júpiter. Júpiter que planejou tudo isso através da intelectualidade nos dada no planejamento da nossa formação por Mercúrio, um outro comodoro sideral, que com a anuência e a união com Vênus, que era exatamente o amor pelo saber, pelo conhecer, e aí poder se expandir com a força de Júpiter no tempo certo, condicionado pelo Saturno, que ia desenvolvendo o que Marte criou, que foi a matéria, a máquina da imaginação e a máquina do pensamento. Tá entendendo? A estrutura, por isso que o Racional Superior, na notificação que nos faz, que diz: por sermos o centro astrológico, é que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional. E nela, o porta-voz da verdade, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que nos trouxe esta força maior, que é a energia racional, e condensou, transcodificou e materializou esta luz em forma de conhecimento, de saber, através da informação do seu ditado, que ele ia dando a cada palavra uma força, um quântico de energia racional. E ao ler e reler, nós passamos a absorver através do ponteiro do nosso relógio, que regula esse aparelho biológico orgânico, organizado por esses 7 engenheiros: Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Júpiter, Netuno e Plutão. Plutão é o responsável pela morte, pela transformação, pela destruição. Tá entendendo? Já Netuno é responsável pela intuição, pela emoção, pelo sentimento, pela expansão do plano de espiritualizar, o espiritismo. O espiritismo é a experiência, especulações, as expansões intuitivas recebidas do alto, por ser no centro astrológico, para com o tempo encontrarmos a razão e poder desenvolver o raciocínio. Aí vem Urano já é um planeta exterior, o planejador, que está acima no astral superior desses 7 engenheiros, que é dito aqui pelo racional superior. Ixi, eu até amassou aqui o livro aqui, a pessoa se empolga, que estava aqui dito pelo racional superior, né? Esses 7 arquitetos deram formação dessas 7 partes, que deu origem ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos. Então nós somos oriundos, provenientes desses seres, que nós criamos eles. Fomos nós que, ao sair, só porque os tantos pararam o seu progresso. Então esses 7 engenheiros ficaram: epa, não vamos não. Então, aí o superior racional, vocês foram, então vocês têm a missão de também auxiliar aqui na missão da deformação, de preparação. Então tudo isso aí vem a mecânica divina racional. Você vê quem é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o aparelho único, 6 segundo e terceiro do racional superior, que é o raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, que personificou, se materializou, se vestiu na roupa de Manuel, que na realidade a consequência dessa materialização foi o corpo de energia desse habitante que se deslocou do mundo racional, que veio até nós, que é o superior racional, exatamente o superior racional como está no organograma do universo de desencanto, que o racional superior mostra que acima do racional superior, o racional superior está acima de Manuel Jacinto Coelho. Por isso que o seu Manuel, ele mantém a ordem, porque ordem significa cosmo. A etimologia grega, etimologicamente a palavra cosmo vem do grego, o grego que recebeu essas informações do aramaico e hebraico, do arcadismo. Então, como mundo é pureza e perfeição, e mundo é imperfeição. Então esse antimundo é consequência do mundo racional. Olha os termos que o racional superior usou, usando esse termo racional, dando
novas, diria assim, compreensões, um neologismo dentro do terceiro milênio. Há muitas palavras como milênio. Para o pensador, milênio é 1000 anos. Para o terceiro milênio, o milênio representa o desenvolvimento de um ciclo evolutivo do habitante do mundo racional materializado aqui na matéria, que é a imaginação. Então a imaginação levou 7 eternidades, que o milênio para o racional superior são 7 eternidades. Uma eternidade é constituído astrologicamente, uma eternidade é da realidade 25.000 anos. Então, para desenvolvermos no primeiro milênio, domesticar, amansar os monstros, monstrinhos, monstreiros, mostradores que surgiram do chão, dessa deformação da terceira para a quarta eternidade, da quarta eternidade, como mostra o racional superior, ele diz, então, na quarta, esse degrau durou uma longa eternidade para a formação dos corpos. Aí veio por quinto, nesse degrau já se entendia por meio de guinchos, né? De guinchos. Aí vem a sexta, aí na formação começaram a soltar a voz, eram gagos. Tudo isso aí já é um processo da eternidade, do desenvolvimento da imaginação, que nascemos do chão, na quarta eternidade, e que Marte, esse planejador, estruturou no nosso cerebelo, no nosso cérebro, a máquina da imaginação, e daí fomos nascendo do chão, ao ressurgirmos, levamos uma grande eternidade, que fomos litigiados no berço, que era do berílio, e depois veio o boro, que foi a composição. Então tudo isso num processo que levou exatamente muitas eternidades, como é mostrado, vamos dizer assim. Aí nesse degrau já se entendia por meio de guinchos, né, de guinchos. Aí esse é no quarto, aí veio aí dentro do quarto para o quinto degrau da eternidade, já estávamos na matéria, já estávamos no reino animal, animado pelo esse campo elétrico e magnético, oriundo dessa natureza composta da planície racional. E daí veio a sexta eternidade, que foi exatamente a queima mesmo, plena. Aí foi a formação do carbono, era um magnético bruto mesmo, o carbono já é a formação brutal do magnético. Eis aí porque que eu falei da história do Ademar, que eu achei interessante. Quando o Ademar disse, começou a ler, aí depois que ele começou a estudar, depois de um bom tempo, ele passou a estudar. Por quê? Porque o racional superior, tudo é no período do racional superior, quando ele só ler e reler para você se salvar. Porque você lendo e relendo, você está usando o ponteiro da luz, que é a visão que está ligada à máquina da imaginação, que foi formada e constituída pelo carbono, do magnetismo. Então, nesse exato momento que você lê e relê, você está transformando a energia magnética do seu comando, que lhe comanda. Nós somos comandados por essas duas forças dessa natureza. Por isso que o racional superior, dentro da singeleza, ele fala, somos comandados pela natureza. A natureza é o nosso eu, o tu é tudo que vê, né? Então o tu e o eu. Então o eu é comandado por essa natureza elétrica magnética que nos criou, que é a dona da vida e que nos comanda. E você começa a ler e reler para desenvolver o habitante, que é o raciocínio. Mas antes de desenvolver o raciocínio, você está o quê? Domesticando o seu comando magnético que lhe comanda. E que muitas vezes há uma luta muito grande, a pessoa começa a ler e começa a dormir, porque o magnético não quer se render. Até que lê e relê a persistência, a obediência, até ele chegar ao momento desse magnético que lhe comanda se render à fase racional. Porque o magnético mesmo, que comanda a inteligência, que comanda o conjunto da natureza, está rendido. Por isso que ele não quer ser chamado de magnético, ele quer ser chamado de racional. Mas só que cada um de nós foi constituído de uma parte dessa natureza magnética e elétrica, quando nos extinguiu em cima do início da água e da terra, oriundo da goma e da resina. E daí temos dentro desse campo vibracional
um dever. Por isso que a cultura racional, a fase racional, o racional superior que chegou, ele veio para recuperar não só o animal racional, como recuperar a natureza racional, que é a parte racional que nós deformamos e que nós temos o dever de reconstituir e reformular para o seu estado natural, até chegarmos a ter o poder de se desmaterializar. E para isso temos primeiramente nossos comandos se render à fase do terceiro milênio. Então tem muitos bichos aí rebeldes, tem gente aí querendo se apoderar do conhecimento, é o magnético dele, dizendo que a casa do Redentor já passou o tempo. O João Ninguém aí querendo ser o dono do conhecimento, ser o bambambam da cultura, sem saber quem é, por ser o magnético dele, exatamente. O Exu 7 faca mesmo, que vem para cortar as 7 partes de você reconstruir o seu corpo original. Por isso, se afastando da casa do Redentor e atacando e falseando o conhecimento com informações deformadas, degeneradas, tá entendendo? Tudo isso porque o magnético da pessoa não se rendeu. E tem outros tantos que não estudam, como a Ademar falou, então, a pessoa começa a estudar, é estudo. Então, por que o seu Manuel não imaginava e nem pensava, ele só raciocinava? Por quê? Porque a máquina de imaginação de Manuel Jacinto Coelho era puramente energia racional, porque ele já nasceu com o raciocínio desenvolvido. Ele foi o primeiro vivente com a evidência racional, a ver tudo que era racional desse campo eletromagnético, porque ele veio nessa missão. Ele não pensava, o pensamento dele era racional, era a razão, era equilibrado, era a firmeza do pensamento, porque era o raciocínio desenvolvido. O raciocínio é o comando do habitante. Então o seu Manuel é o habitante do mundo racional, que é o superior racional, personificado e materializado como racional superior. Por isso que o seu Manuel tem, em passagem dessa grandiosa obra, Universo de Desencanto de Cultura Racional, tem pessoas que não entendem, o magnético está tão colocando ele tanto que nós nascemos num fuso, dentro de um fuso, dentro do paralelo, do meridiano do paralelo, que é um fuso horário, dentro do semifuso, que fica todos confusos, devido a esses dois fluidos eletromagnéticos que alimentam esses dois hemisférios, esquerdo e direito, do nosso cérebro. Então a imaginação e o pensamento. Então, enquanto esse comando magnético e elétrico não se rende ao terceiro milênio, à fase racional, ele fica querendo ser o que não é, pensando ser o que não é, por não se conhecer verdadeiramente. Aí, atacando, ofendendo, humilhando o próximo, dizendo que sabe tudo sem saber, porque se ele soubesse, quem sabe não diz que é. Por que o seu Manuel nunca disse quem ele era? Porque cada um tinha que descobrir por si quem ele era, porque quem é não precisa dizer que é. Ele era o verdadeiro Deus personificado, materializado, nos ensinando na prática a ação verdadeira de equilíbrio, de razão, de harmonia. E assim, a máquina da imaginação, ela tem a função de fazer a transformação da energia racional que está condensada, materializada em informação, nos dando o conhecimento da escrituração racional, para termos o saber, e no saber fazer e praticar. Então, quando o seu magnético da sua imaginação se rende à fase racional, então essa máquina já está totalmente transformada, o magnetismo, na energia racional da planície racional. Aí você, sem perceber, abre a sua evidência racional, e você passa a ver tudo quanto é racional. Aí é o desenvolvimento da evidência racional. Aí quando a máquina do pensamento começa também a funcionar, a luz artificial passa a ser natural, aí você desenvolve o seu aparelho, porque é o pensamento que desenvolveu tudo que a imaginação criou. E aí o habitante está fortalecido, e a natureza que foi restaurada por você, aquela parte da natureza que você deformou, ela voltou ao estado natural de energia racional. Então naturalmente ela vai trabalhar a formação
do seu corpo de massa cósmica, reconstruindo, reestruturando o seu corpo de massa cósmica, e aí o habitante que está aprisionado, litigiado na célula pineal, desmaterializa e assume o corpo original de massa cósmica, não nascendo mais aqui na Terra e voltando para o mundo racional e constatada a salvação verdadeira dele. Está entendendo? Essa é a desmaterialização, o desenvolvimento das três partes, do raciocínio, da evidência e do aparelho. O racional é isso. Só que o racional eles não dá na bandeja não, a gente tem que estudar. Então, primeiramente, você tem que ler e reler, e ler, persistir, obedecer, para que o seu comando magnético e elétrico dessa natureza inferior de animal, que nos anima em desequilíbrio, possa se firmar, possa exatamente se render, e nesse rendimento, nessa rendição, se transformar para o seu estado natural de energia racional, da planície racional, que é essa natureza racional que está sendo comandada pela energia racional. E aí está feito o desenvolvimento da evidência racional e do aparelho racional, que exatamente é esse ser orgânico que foi elaborado exatamente por esses 7 engenheiros arquitetos que planejaram entregar a planta ao engenheiro da deformação chefe, que é o Sol. E a grande chefe reguladora de tudo isso é a Lua. E aqueles que preparou o nosso processo evolutivo de lapidação foram as estrelas, com a oxigenação do nosso cérebro, oxigenando nosso cérebro, tá entendendo? Nessa oxigenação foi com pulsar, alimentando a imaginação e o pensamento através desse campo eletromagnético, vibratoriamente. Por isso que a pineal, a célula pineal, ela é pineal porque ela é similar a uma pinha, então ela tem exatamente esse processo de produzir o comando através de 3 hormônios. Esses 3 hormônios estão interligados a essas 3 energias, a energia elétrica e magnética e a energia racional que materializou no habitante. Então o ser humano, enquanto está embrutecido sobre o comando eletromagnético, ele não vê a energia, ele não tem capacidade, porque está embrutecido, ele está materializado. Então, a energia é invisível, é vibratória. Então, quando você começa a ler e reler o universo de desencanto, você começa a apurar o seu magnetismo nessa apuração, de muitos até reluta. A pessoa dorme, a pessoa, vou mais ler esse livro não, esse livro é muito chato, aí acha contradição, sabe como é que é? Então, esse é a rebelião dessas forças interior, desse comando. Então, por isso que dizia um dos maiores generais que a maior guerra vencida não é contra milhões de batalhões de guerra, não é aquele que vence os seus próprios inimigos invisíveis interiores, que é exatamente esse comando, essa energia, esses fluidos arquidoféricos, dessa arca esférica que fere a nossa mente através da hipófise, que é o pensamento, a imaginação. E por prefixo grego inferior, fis natureza. Então essas células de natureza inferiores, quando aberta, capta influência invisível do campo eletromagnético, invisível do mundo espiritual, que é o mundo das experiências, das especulações, das espertezas, das mistificações, da balofestia. Então, por o ser humano não se conhecer, ele se torna confuso, por estar preso a esses fusos e semifusos elétrico e magnético, que são os fluidos dessa arca esférica, aonde a arca esférica é essa arca de Noé, que somos nós, que navegamos nesse grande oceano de fluidos de energia, e vivemos sem se conhecer. Então o racional superior, ele teve que transformar a energia racional em matéria, em letras, em palavras. Ele usou esse método arcaico para transmitir essa energia na nossa consciência e poder assim, essas 3 máquinas que foi planejada por esses engenheiros, arquitetos, Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno,
Plutão e Urano, esses comodoros siderais que planejaram essas máquinas para ter essa função de fazer essa transformação da energia em outra, utilizando assim forças interiores. Então, por isso que diz que aí vem a história da fé é força, é fidelidade, você ser fiel à sua origem, à sua razão de ser, que é racional, e ter o poder de transformar e produzir o efeito do que o racional superior está lhe ensinando nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto, que é a pura energia cósmica. O conhecimento de cultura racional é a pura energia racional que vai trabalhar essa máquina da imaginação e do pensamento, transformando para o seu estado natural da energia da planície racional. E assim o pensador vai poder entrar em contato com esta força, com essa energia. A imaginação vai ter condições de ver as ações da energia racional trabalhando na natureza, aí vem a vidência racional. Então, temos que ter essa compreensão, esse entendimento, que a cultura racional é a pura energia cósmica divina, é a realeza divina, por ser a energia racional materializada nesta escrituração, nesse conhecimento que foi necessário o racional superior usar esse método antigo, arcaico, criado para a energia eletromagnética, para essa energia, para essa natureza inferior, gerada e criada pela dona da vida, que é essas duas energias eletromagnéticas, que transmitiu o desenvolvimento da imaginação e do pensamento, nos preparando, nos lapidando para esse encontro com a razão, e nesse encontro podermos regressarmos ao nosso estado natural de vida verdadeira e eterna no mundo racional. Essa é a realidade, porque somente a cultura racional que pode desenvolver a nossa consciência racional, o nosso raciocínio, porque a energia eletromagnética transmitiu o desenvolvimento do artifício, do pensamento. O pensamento desenvolveu tudo que a imaginação criou através das imagens em ação. As letras criamos os alfabetos, as doutrinas, criamos a arte da literatura, a arte de liderar as criaturas, na boa oratória. Orar é falar, é explicar, né? É enganar também, através de um bom falador engana, ele ludibria, porque é o magnetismo, que é o ismo, é o dono da matéria, é o dono dessa máquina da imaginação, dessas imagens em ação. Na especulação e expansão, a pessoa vai liderando e vai comandando os incautos que não têm conhecimento. E assim a cultura racional, ela está acima desse plano magnético e elétrico, dessa natureza animal que é animada pelo desequilíbrio, dessa cultura artificial, filosófica, dessa cultura científica, dessas religiões inconscientes, dessas doutrinas inconscientes, por ser a religação, a religião verdadeira, natural, com o seu estado natural de vida eterna. Por isso que o raciocínio é o Deus vivo dentro de cada um de nós. Quando Jesus amado, histórico, não estou falando do religioso, criado pelo pensamento e imaginação, através das histórias dos contos, mas sim aquele, na Operação Alfa, quando aqui chegou, ele anunciou, só a verdade vos libertará, e não poderá testar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. Fazer do teu corpo o teu templo. Não buscai Deus nos templos de pedras, mas sim dentro de si mesmo, e busque se conhecer, saber quem você é, de onde veio, para onde você vai, para se libertar pela verdade. Então teria muitas coisas que eu poderia vos dizer, porém vós não as entenderia. Virá o dia que o Pai virá da sua autoridade máxima do universo, vos ensinará, e muitos entenderá e seguirá o Pai de volta à mansão eterna, que é o céu. O céu, primariamente, o mundo racional. Ninguém tinha cultura racional para entender o que era o mundo racional, o que era energia. Então era a força do espírito, da experiência divina, a experiência divina. Está entendendo? Que era o Espírito Santo. O Espírito Santo é a energia racional. Então, tudo com o tempo, tudo no processo evolutivo, no passar. Então, a cultura racional, ela veio com essa missão. A energia racional está materializada
na cultura racional ditada por esse habitante do mundo superior que aqui se materializou, se personificou como Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Ele já nascendo com o raciocínio desenvolvido, ele não imaginava, ele raciocinava e a imaginação dele era pura energia racional, porque ele via tudo, ele via o meu passado, meu presente, meu futuro, porque a imaginação dele era pura energia, a máquina da imaginação dele era a energia racional, e a máquina ela tem essa função. Por isso que o seu Manuel foi o primeiro vivente com a evidência racional do planeta Terra. Não foi o João ninguém o desenvolveu, o primeiro que nasceu com a vida. Aí tem a evidência racional, o primeiro que se ligou. Mentira! Isso é balofestia, é mistificação. Que nós somos seres, aparelhos recuperados, todos. Por que que o racional superior, ele afirma, tem um livro, tem um livro que ele afirma, esse aqui é do engenheiro arquiteto, os fluidos, então temos aqui, ele afirma, isso aqui me deu nó, e eu estudei, comecei a estudar, ele diz assim, para ver que tudo chega o seu tempo, a sua fase, quantas eternidades materializados, 21 eternidade. Aí pensa, eu parei, 21 eternidade, dá licença, se nós nos materializamos na terceira para a quarta eternidade, olha só, raciocine comigo. Então, aqui o racional superior está falando de cima para baixo. Por isso que muita gente acha, o leitor desatento ao ler o livro Universo de Desencanto sem estudar, como a Ademar falou, primeiro lê para que o comando magnético se renda, para que ele passe, aí quando se rende ele passa a estudar, a buscar compreender, entender. Aí então o que acontece? Aí eu fiquei aqui tentando raciocinar, mexer com a minha pineal, né? Eu digo, o racional aí está falando de cima para baixo, porque quando o racional fala uma coisa de cima para baixo, de uma forma perfeita, pura e limpa. Quando ele fala de baixo para cima, ele já usa, por isso que a contração não é contra nada, não é contra ninguém. Como na passagem do histórico, ele diz assim, tem hora que ele fala, quem fuma e quem bebe é um desrespeito ao habitante do mundo racional. Aí na mesma lição, mais na frente, ele diz, a pessoa pode beber dentro do limite, passou do limite, aí já está na destruição. Aí, se o racional falou que quem bebe e fuma diz respeito ao habitante, mas no terceiro parágrafo dessa lição ele diz que a pessoa que pode beber, mas beber com equilíbrio, sem passar do limite, para não fazer besteira. Olha, isso aqui é contraditório. Não, porque no exato momento que ele está falando isso aqui, que a pessoa pode beber, mas dentro do limite, ele está falando de baixo para cima. Porque a cultura racional é uma cultura de recuperação. Se a pessoa ainda não está recuperada, e gosta de tomar um vinhozinho, gosta de tomar uma cervejinha, então ela tem que beber com equilíbrio, sem passar do limite. Porque quando passa do limite, ela começa a fazer besteira, começa a complicar a vida dela. Então isso não é ser racional, então está se liquidando, tá, por conta do magnético. Então ele falou de baixo para cima. Aí quando ele fala de cima para baixo, o superior racional fala de cima para cima, quem bebe e fuma está desrespeitando o mundo racional, não merece voltar para o mundo racional, que é um desrespeito ao habitante. Aí isso é contradição, não. Tem que ver quem fala, o que fala e a quem fala. É por isso que uma vez o pai me chamou a atenção, ele me deu uma tremenda chicotada numa coisa que eu não tinha feito lá. Aí essa fulana chegou, disse as coisas, o pai chegou, na filha falou, me pegou e me deu uma chicotada. E palavra assim que nesse dia a lágrima caiu nos meus olhos, né? É que eu olhei, pai, mas não. Ô rapaz, você fez? Aí eu disse, fez não, meu pai. E a lágrima caiu, então por que você tá assim? Aí ele olhou assim de banda para fulana, aí disse, diretamente fere, indiretamente confere. Se você não fez, então por que você tá assim? Ô rapaz, mas se fez, então você vai descer de categoria. Você foi aí, sabe? Quem tava dirigindo, todo aquele esporro que ele tinha me dado era para fulano, mas sabe que talvez ele viu que o cearense era couro duro, couro jacaré, aguentava, né? O outro
a fulana não ia aguentar aquela chicotada que ele deu, né? Como é que é a palavra? Aí eu comecei a entender, quando ele olhou para mim assim, ô rapaz, quando eu falo, tem que atinar para o que eu falo e para quem eu falo. Aí desfez, exatamente, aí abriu uma luz da minha compreensão. Então, é esse aspecto. Aí foi aqui que eu quero dizer assim, eu estudando aí, vendo aqui, pai, para ver que tudo chega no seu tempo e na sua fase. Quantas eternidades materializadas? Vixe, uma eternidade. Eu digo, peraí. Se eu me materializei, se eu me extinguir na terceira para a quarta eternidade, eu levei um grande tempo para a formação do meu corpo, da quarta eternidade para a quinta, e da quinta ainda eu passei ressurgindo, né? Meu habitante, né, falando comigo, né? Aí ele segue em frente. Agora, no outro parágrafo seguinte, agora, na 21ª aqui nós estamos, né? Na 21ª, porque foram os primeiros a se materializar. Então os primeiros é aquele. Aí eu entrei no livro do Cláudio Galeno, quando ele disse que o sangue foi o fluido gerado exatamente na materialização, na formação dos primeiros dos anjos originais, dos primitivos seres que veio exatamente do alto e formou a composição, o tipo sanguíneo O. O A é formado exatamente por outra composição, eu entro depois. Isso aí. Aí eu comecei a raciocinar, né? Isso. Agora na 21ª, porque foram os primeiros a se materializar, e por ser os primeiros, agora na 21ª eternidade, chegou a hora de sua volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Aqui que eu quero entrar, um tal de João ninguém querer ser, não, o primeiro ser iluminado, não, somos todos seres restaurados, recuperados, que fomos os primeiros. Felizes aqueles que estão exatamente se religando e compreendendo. Porque o racional superior, numa passagem do histórico, ele fala assim, tem as 21 eternidades da formação. Aí ele mostra aqui. Quando nasceram do chão, era monstrinho, primeira eternidade. Isso aqui foi aqui todo nome, ainda eu entendi depois isso aqui, né? Ele, na segunda eternidade, monstrinho passado para monstrengo. Aí na terceira eternidade, de monstrengo para monstro. E na quarta eternidade, de monstro para monstrões, né? Aqueles, eram 9 metros, né? 9 metros, você vê, ainda hoje tem resquício aí na arqueologia, né? Que mostra exatamente essa realidade dita pelo racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Aí de monstrões para monstradontes, né? De monstradontes, de monstradontes para selvagens monstros, né? Tem o seu antropófago e tudo, né? É de selvagem monstro para selvagem menos monstro, sétima eternidade, e melhorando passar para selvagens, que era toca, maloca, né? Já querendo se compreender, oitava eternidade, de selvagem passaram para selvagem mais adiantado, não na eternidade, e mais adiantado até começar a princípio do entendimento. Aí começou a civilização, né? Começamos a nos civilizar, né? Na 10ª eternidade, e começaram a entender vagamente, 11ª, foram se desenvolvendo e melhorando o seu estado, até que já se entendia mais ou menos. Aí na 12ª eternidade eram gagos e a língua começou a saltar com dificuldade para desembaraçar. Aí Mercúrio, né, trabalhando, engenheiro arquiteto, trabalhando na nossa comunicação, nosso ponteiro da comunicação, através da máquina da imaginação. Aí 7 eternidades da imaginação aí, né? Aí você vê. Aí, mas eram gagos, aí a língua encontrava dificuldade de desembaraçar. Aí de gagos começaram a entender, cantando, e foram se desenvolvendo do 13º para a 14ª eternidade. Aí na 14ª eternidade, como bicho racional, continua a gagueira e outros falando, cantando até hoje com o desenvolvimento da língua, da comunicação, e jamais adiantado passaram para animal racional. Aí entra na 7ª eternidade do pensamento, né? Do 2º milênio. Aí continuou a gagueira mais desembaraçada e outros falando, cantando,
e depois muito tempo se desenvolveu, até começou a surgir o início do princípio da civilização. Aí começou a surgir a escrita, né? A escrita é a porta da civilização. Aí na 17ª começou exatamente a escrita da civilização, a essa eternidade, 25 mil anos, tudo isso aí, um trabalho de evolução, que durou até bem pouco com animais racionais, até bem pouco a civilização, como animal racional. Aí na 18ª, aí foi aqui que veio o nó, né? 18ª, aí 18ª, eu digo, poxa, 18ª, aí como é que o racional superou aqui na época da prova? Ele disse que eu estou na 21ª, seu animal racional recuperado aqui na fase racional, 18ª. Aí eu parei, quer dizer, quando ele fala de cima para baixo, estamos na 21ª eternidade, que a fase é racional. Quando ele chegou aqui, ele marcou a fase racional. São mais 7 eternidades, né? Que ele mostra aqui, né? E agora, com a mudança da fase da natureza, de animal racional para a fase racional, estamos na fase racional, que é a fase de recuperação do animal racional para aparelho racional. Esta fase muda a categoria de animal para aparelho racional. 18ª. Então, 18ª. Então, se nós nos extinguimos na terceira, está certo. Ele falando de cima para baixo, estamos na 21ª. Então, na 18ª aqui, na evolução do chão, da matéria, estamos na 18ª. Então, não adianta um João, ninguém quer dizer que é mais que os outros, são todos recuperados, aparelhos restaurados, deixando de ser animal para ser aparelho recuperado, como dizia antigamente, hoje não pode nem dizer, é aparelho falsificado recuperado, né? Porque os racionais legítimos serão os filhos dos imunizados, daquele que exatamente chegar através do estudo da cultura racional, o comando magnético dele, da imaginação, se transformar em energia racional e ele desenvolver a evidência racional, e o aparelho racional, que é o pensamento, tornar totalmente a energia racional, e as duas máquinas tornar a energia racional da planície, o aparelho se materializar. Então, esses aí serão exatamente os aparelhos legítimos da fase racional. E quem são os aparelhos legítimos? São os corpos de energia racional que ainda não deram causa ao animal racional. Uma pergunta que o Donaldo me fez uma vez, que eu não me esqueço, que é pergunta por que se a superpopulação está aumentando, se os animais racionais se extinguirem e deram causa ao animal racional, e cada vez aumenta mais a população na Terra, porque existe mais corpos de energias que ainda não deram causa ao animal racional do que a própria população. Então eles estão só aguardando o momento certo para exatamente dar causa ao animal racional para poder voltar para o mundo racional, porque a imunização só se adquire na matéria. Então, todos aqueles que adentraram pela parte do mundo que não estava pronto no mundo racional e deram causa ao astral superior, o astral inferior e o mundo animal material, então todos esses vão ter que vir na matéria, evoluir, por isso que ainda estamos na primeira eternidade do terceiro milênio. Então, aparelho racional, de aparelho racional para racional, aí na evolução da fase racional para o grau de supremacia racional, e de supremacia racional para o estado de racional puro e perfeito que é no mundo racional. Então, por que no 10º volume da obra básica, o racional superior tem um momento que ele diz assim, agora o racional superior, quer dizer, o racional superior, que é o habitante que foi vestido pelo Manuel Jacinto Coelho, o aparelho do racional superior. E nesse livro, vou até procurar o próximo livro colocar, o racional diz assim, e agora o racional superior se retira para dar passagem da língua da voz, esse nativo dá o recado dele. Aí, nego, esse firma aí no chão, né, no 10º volume. Então, muita gente não entende aquela passagem, pensa que ali é uma incorporação, não é. O racional superior se retirou, porque é o seguinte, as divindades, Pai Joaquim de Banda, Pai João Feiticeiro, Pai João Cabuto Paraquá, essas divindades do astral superior,
que acompanharam o seu Manuel desde a sua chegada no dia 30 de dezembro aqui, até o dia da conclusão 4 de junho, da conclusão da cultura racional, no dia 4 de julho, da cultura racional, da conclusão da missão dele. Então esses exatamente foram fidedignos, obedientes, persistentes na missão, junto do racional superior, junto ao senhor Manuel Jacinto Coelho. Não é que ele incorporou, não é que ele recebeu a entidade, não. Ele apenas deu a eles a consagração, a coroação deles de não ter que nascer na matéria como aparelho racional ou no grau de supremacia racional e passar o tempo dentro desse espaço material para voltar para o mundo racional. Então, como eles foram fidedignos ao mestre dos mestres, então ele disse, então agora eu dou passagem a eles. Aí deu a eles a oportunidade de usar a matéria do racional superior, o aparelho do racional superior, para dar a mensagem, a divulgação dele, a humanidade, e voltar para o mundo racional. Quando ele concluiu, aquela divindade voltou para o mundo racional. Todos eles que na língua de Nagô, ali que ele falou, a mensagem racional, está no 10º volume, se não me falha a memória. Então foi com esse objetivo de não ter que nascer na matéria. Foi um presente dado a eles, a essas divindades do astral superior, pelo racional superior, senhor Manuel Jacinto Coelho, cedendo o aparelho dele para que ele transmitisse o recado dele à humanidade e voltasse para o mundo racional. Porque todos esses habitantes, tanto do astral superior como do astral inferior, que ainda não deram causa ao animal racional, vão ter que nascer aqui na Terra. Então, vão nascer os aparelhos racionais legítimos, que são habitantes do astral superior, corpo de energia racional que ainda está no espaço aí, com a sua essência racional, que não deram causa, é o início, e assim, a evolução da fase racional são 7 eternidades, por isso que o primeiro milênio foi 7 eternidades, o segundo milênio 7 eternidades, o terceiro milênio 7 eternidades. Então, dentro das 7 eternidades, a evolução. Então, a cultura racional está nos seus 90 anos. Esses 90 anos, ela só vai ser consagrada, confirmada na Terra, entre os governos da Terra, quando ela completar 100 anos. O seu século, toda a teoria é confirmada, é edificada no seu século. Então, Manuel Jacinto Coelho, por que é que o Cláudio Sampaio persiste em mostrar o poder e a personalidade de Manuel Jacinto Coelho? Porque ele já está com 121 anos e o mundo inteiro tem que conhecer o poder e o valor desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem que é Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, o verdadeiro Deus personificado, que se materializou trazendo a luz do novo mundo, o mundo da razão, do amor e da fraternidade. Eu acho que eu já falei mais, está com 1h32. Hoje eu extrapolei um pouco mais, né? Porque o assunto é muito rico. Eu fiquei só na 4ª para a 5ª eternidade e amanhã continuaremos essa continuidade. Então vamos aqui dar um nosso abraço a todos. Lucinete, salve, salve, cheguei agora, salve, estou indo à feira dentro de ônibus. Boa viagem, minha irmã. E agora a aviação Canela ouvindo você. Obrigado, viu, Lucinete, pela carona aí, junto com você para ir essa feira aí, ok, minha amiga? Obrigado aí pela carona, Aurenita. Você por onde andava, Aurenita? Tudo bem? Um abraço, grato pela sua participação, Aurenita, nesse maravilhoso vídeo. Obrigado pelas suas palavras, Nice, minha querida amiga e irmã. Salve, salve, Nelson Ferreira. Ó, meu irmão, você é o instrumento de luz a cantar o amor verdadeiro do Divino Mestre. Guerreiro também da luz, Nelson Ferreira, esse grande cantor e compositor da fase do terceiro milênio, que vem nos auxiliando na nossa evolução com a energia racional, cantada através desse vozeirão de ouro. É uma voz de ouro, Nelson Ferreira. Carmen Bright, salve, salve, grato pelas suas palavras, Carmen, sempre na cativa aqui conosco. Lourdes Correia, salve, salve, minha querida irmã. Tá com saudade de você, hein, Lourdinha? Você andava por onde? Carmen Bright, salve, meu irmão. Cláudio, um ótimo dia para você também, minha irmã. Sempre com o nosso Pai, nós todos.
Ivete Oliveira, para onde você andava, minha nobre, querida amiga e irmã, salve, que alegria e satisfação tê-la aqui conosco nessa sala eletrônica. A Ivete, um abraço a todos que nos acompanharam. Valéria Sampaio, temos aí a Valéria Sampaio também nos acompanhando. Temos a professora de Física Quântica, Berenice, a nossa querida professora aí, Berenice, né? Salve, salve, seja bem-vinda. Está aí lendo o 3º volume da obra básica, fundamental, Universo de Desencanto. Salve, um abraço, salve, Irlene. E vamos ficando por aqui e até a próxima transmissão, dando continuidade a esse assunto das 21 eternidades, desse grande conhecimento transcendental que é a cultura racional, a cultura cósmica, que nos revela quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos.